Olá, sejam bem-vindas a esse vídeo. E o tema que eu vou falar agora é algo que vai dar uma chacoalhada, vai gerar algum desconforto, porque vai trabalhar um pouco mais a expansão da consciência. Vou até compartilhar aqui, né, a página, a imagem com vocês, porque ela é muito interessante. É sobre. Aqui, compartilhar. É sobre algo que, por mais que a gente busque conhecimento, autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é o olhar para dentro, é quando eu busco algo que vai fazer com que esteja alinhado com os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha história de vida. E isso tem a ver com esse tema. Ninguém vai te salvar. Quando a gente é criança, a gente precisa sim de cuidados, a gente precisa sim de pessoas que estejam dispostas a nos proteger, a nos cuidar, a nos salvar de situações que possam ser perigosas. Quando a gente entra na fase adulta, muitas vezes de forma até inconsciente, a gente fica esperando alguém nos salvar, né? E isso é muito perigoso. Eu atendo muitas mulheres que ficam ali esperando alguém salvar, fica esperando serem salvas por alguém. E geralmente é como se elas esperassem, né, que viesse uma outra pessoa para salvá-la. E isso pode vir de formas diferentes, né? A gente pode sim buscar informações para que essas informações auxiliem na nossa jornada no sentido de fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente vá para novos patamares de evolução. Mas eu preciso dizer isso com todas as palavras. Ninguém vai te salvar a não ser você mesma. Essa é a responsabilidade que nós temos diante da nossa vida. Essa é a responsabilidade que nós temos diante do que nós fazemos com as escolhas que nós temos diante da nossa jornada. Então, ninguém salva ninguém, a não ser nós mesmos. Eu quero que você ajude tal pessoa, eu posso lá e muitas vezes eu dou um choque de realidade, né? Eu tenho que dar um choque de realidade, porque às vezes a pessoa ela entra num estado de autossabotagem, de coitadismo, de vitimização, e isso não faz bem para ninguém. Então, muitas vezes eu falo, olha, por que você está passando por essa situação? Foi uma escolha. Ah, mas eu não escolhi, né? E aí vem uma série de comunicação que não está alinhada com as ações, né? Onde ela não se sente responsável por aquilo que está acontecendo. E isso é, assim, uma forma de vitimização, de coitadismo, de autossabotagem. Tem muitas mulheres que querem um resultado diferente, mas elas não fazem algo diferente. Tem muitas mulheres que esperam que, eu vou encontrar um homem muito rico e aí ele vai me bancar, né? Um príncipe encantado, aonde eu vou ficar. Pode acontecer? Claro que pode, né? Claro que pode. Porém, não é o comum. Não é o comum. Porque até um homem que tem uma estrutura financeira muito maior, né? Que essa mulher que está esperando, esse príncipe encantado, essa pessoa que vem salvar, essa mulher, ela também vai ser exigida, né? Porque um relacionamento, ele funciona em tipo de forma equilibrada. Eu falo isso por mim, né? Eu nunca esperei que alguém viesse me salvar. Quando eu me casei, eu buscava um companheiro, alguém que fosse agregar na minha vida, né? Quando eu fui trabalhar como funcionária pública, eu buscava um trabalho onde existia um relacionamento de troca. Eu entregava o meu trabalho e recebia uma remuneração. E dentro de um relacionamento é assim também, é uma troca, onde o casal, eles realizam, né, um movimento de troca. Qual que é a troca? O amor, o respeito, o companheirismo e os dois caminhando mutuamente. Eu não posso chegar ali igual uma criança que exige essa, ela cria essa expectativa, ela exige que alguém venha e salve essa criança. E eu falo muito isso para minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos. Eu falo para ela: você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que se comprometer com a sua vida
Eu posso até te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Eu exijo sim notas boas, eu exijo sim que ela tenha consciência da necessidade de buscar essa evolução contínua, notas cada vez melhores, casa cada vez mais organizada, que é o caso do quarto dela, né? Que ela também tenha uma mentalidade de ter essa percepção de consciência, de argumentar, mas sem desrespeitar, sem se vitimizar, sem se sabotar. E olha que ela é uma criança de 11 anos. E eu falo para ela, minha filha, eu vou te cobrar porque a vida cobra. A vida cobra, a vida ela não tem dor, né? Eu prefiro muito mais cobrar de você aqui, gerar uma expansão de consciência, gerar um valor que você entenda que nem eu e nem o seu pai vamos te carregar para a vida inteira. Então eu quero que ela entenda o valor, né, da família, o valor do estudo, o valor do conhecimento, para que ela também, quando chegar a vez dela, adulta, ela faça boas escolhas. Ela tem escolhas maduras, assertivas, em todas as áreas da vida dela. E ela, para que ela não se vitimize. Então, eu não trato ela como um bibelô, sabe? Eu não trato ela como, ai, uma princesa. Eu falo para ela, você é linda, você é amada, você é luz, você foi muito desejada, você traz muito sentido para minha vida, porque para mim a família é tudo. Só que eu também trago muita consciência para ela. A vida, ela não é um céu de brigadeiro. A vida, ela não é um faz de conta. Você não vai encontrar um príncipe encantado que vai vir e vai realizar todos os seus desejos. Se você encontrar, ótimo. Mas que você também construa uma vida emocional saudável, uma vida, né, que você tenha muita consciência da importância de estudar, da importância de gerar valor na vida das pessoas, de você entender que você também vai ser demandada, você também vai ser cobrada, você também vai ser exigida, porque ninguém quer uma pessoa inútil. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu não quero que minha filha seja inútil. Eu não quero que as minhas mentoradas sejam inúteis. Eu não quero que a minha vida seja inútil. Então a gente precisa levar esse conhecimento no sentido de que uma vida inútil, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, ela é uma vida vazia. É uma vida que muitas vezes vai descompensar no consumismo, descompensar em comida, em bebida alcoólica, em drogas, em viagens, né? Onde a pessoa ela vai buscar coisas que talvez vai distanciar cada vez mais de algo que realmente edifica a vida dela. Então, eu tento trabalhar com todas as mulheres que estão na minha jornada, no meu caminho, que chegam até a mim, essa mentalidade. A nossa vida não pode ser vazia, fútil, eu não posso ser superficial. Eu preciso buscar algo que agregue, eu preciso agregar também na vida das pessoas. Eu preciso estabelecer uma relação de troca, porque senão eu viro uma parasita, onde eu quero só sugar, e isso é disfuncional. Eu preciso entregar uma relação de troca onde todo mundo cresce, onde todo mundo aprende, onde todo mundo ensina, onde todo mundo prospera. Eu não posso ficar esperando só receber, porque aí eu me torno uma parasita, eu me torno o tomador que só quer ganhar, só quer ganhar, só quer receber e não está disposto, ou não está disposta a ir para esse lugar de troca, esse lugar de entrega, esse lugar de crescimento, porque os relacionamentos eles precisam de serem balanceados, né? Eu faço isso muito aqui na minha casa, com a minha família, com meu marido. Todo mundo se ajuda, todo mundo aqui trabalha como se fosse um time, porque a primeira empresa que nós temos é a nossa mente. A segunda empresa que eu digo que é a mais importante, né? E aí numa forma de um ecossistema, né? Todo mundo se ajudando é a família. Muitas pessoas elas não conseguem prosperar nas suas empresas porque a sua primeira empresa, que é a sua empresa familiar, ela está falida, está quebrada, está destruída. E ninguém prospera onde tem divisão, aonde tem competição, aonde tem disputa, né? A gente prospera onde tem crescimento, aonde tem união, aonde tem colaboração.
e que a gente também entenda esse valor, porque é um valor riquíssimo, aonde todo mundo cresce, aonde todo mundo entrega, aonde todo mundo realiza essas trocas de forma grandiosa. Então, você que está assistindo essa aula, você precisa entender que ninguém vai te salvar a não ser você mesmo, e que você também precisa ser bom o suficiente para conseguir mudar de nível e conseguir receber tudo aquilo que você entrega, mas não só receber, porque só receber ele é como se fosse um parasita que ele quer grudar ali e ele quer ficar só sugando, sugando, sugando. Acabou ali, não tem mais como dar, vai para outro e vai ficar sugando, sugando, sugando. Acabou ali, vai para outro e vai ficar sugando. Isso é disfuncional, destrutivo. E se você ou foi assim, ou é assim, ou conhece alguém assim, se relaciona com alguém assim, se afaste, porque ninguém prospera sugando ninguém, sendo parasita de ninguém. Ninguém prospera só tomando as coisas das outras pessoas. Ah, mas eu conheço. Pode existir, sim, que prospere financeiramente, mas não vai prosperar espiritualmente, não vai prosperar em todas as áreas, porque existe sim uma lei da troca, né? É uma lei universal do dar e receber, do plantar e do colher, do fazer e, né, a troca ali em si, né? De o entregar e receber. Então, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Mas essa relação ela tem que estar em equilíbrio. Eu também não posso só entregar. Eu já vivi essa relação de só entregar, fazer muita coisa gratuita, e isso também não é bom. Por quê? Porque a gente precisa dar valor no nosso trabalho, a gente precisa dar valor no nosso conhecimento. E quem não der valor, tá tudo bem. Mas eu não me relaciono mais com pessoas que só buscam sugar, que só buscam tomar. Isso é disfuncional. A relação de troca, ela é essencial para o crescimento. Ela é essencial para qualquer ecossistema. As trocas, elas estabelecem algo maior. Elas estabelecem um processo evolutivo onde todo mundo cresce. E é isso que a gente precisa entender. Ninguém vai salvar ninguém, a não ser você mesma, mas você precisa se comprometer com o seu processo e também não ser essa pessoa que vai buscar sugar, que vai buscar tomar, mas e vai buscar ser salva. Não, eu vou buscar agregar, eu vou buscar somar, eu vou buscar estabelecer uma relação, né, de troca, de crescimento, de agregar na vida das pessoas. Aí assim eu atraio pessoas que vão agregar na minha vida. E aí todo mundo cresce, todo mundo evolui, todo mundo prospera, ok? Então é sobre isso, sobre relacionamentos que se, que se sustentam ao longo do tempo de forma justa, de forma equilibrada, tá? Então é isso que eu queria falar nessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.